Bom dia, amados, amadas irmãs. Vamos iniciar nossa live da manhã de domingo. Mais um dia do Senhor. Mesmo em quarentena, estamos ligados uns aos outros pela fé em Cristo e também pelas vias da internet, né? Pelo nosso aplicativo aqui, Facebook. Vamos estar orando, louvando ao Senhor neste momento, enquanto alguns irmãos vão se achegando, se conectando. Vamos aguardando mais um pouquinho. Aguardando os irmãos aí entrarem no link. Bom dia. Vamos orar então, enquanto outros vão se achegando, né? Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa manhã maravilhosa, abençoada, que o Senhor nos concede. Obrigado porque a Tua misericórdia se renovou sobre nossas vidas mais um dia, mais uma manhã. E estamos aqui, ó Deus, na Tua presença, ó Deus, em adoração, em louvor, em gratidão. Obrigado, Senhor. Sê conosco, receba, ó Deus, as nossas vidas, este momento, ó Deus, ainda que virtual, ó Deus, de louvor e adoração ao Teu nome. Nós, ó Deus, sabemos que Tu és santo, 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 e que nós somos pecadores, 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 e só estamos aqui diante do Senhor, ó Deus, confiados na Tua graça, confiados no Teu amor, confiados em Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso justificador. Obrigado, Senhor. Sê com a Tua igreja espalhada pela face da terra, sê com a Tua igreja presbiteriana Betel, sustentando cada um dos Teus servos, dos Teus filhos, nesses dias de isolamento social. Ó Deus, sê com o Teu povo espalhado pelo mundo, que nestas horas, ó Deus, estão sofrendo, estão em angústias e muitos estão em perseguições, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia deles, sustenta-os, guarda os Teus servos missionários espalhados pelo mundo afora, Pai. Nós te pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, vocês que já estão aí nos acompanhando na live. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus.
Louvado seja o nosso bom Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Redentor. Louvado seja o nosso bom Deus. Vamos entoar um hino do nosso hinário, o hino 155, hino do reformador Martinho Lutero, Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra de Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de beber, família vens prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Amém. Essa é a certeza do cristão, que Deus, que Cristo é o nosso castelo forte, a nossa segurança está somente nele. E nós vamos, antes de entoar um outro hino, o hino 113 do Novo Cântico, Achei um Bom Amigo, nós vamos ter uma palavra de oração ainda. Quero pedir o Carlos Eliabe para fazer essa oração. Grandioso Deus, eterno Pai, graças damos por mais uma oportunidade de estar recebendo da Tua palavra, ó Pai, recebendo de Ti. Suplicamos bênçãos sobre nossas vidas, ó Pai, que o Senhor venha nos guardar nesse momento de dificuldade que estamos passando, ó Pai, e que esses momentos de estudo, de live, ó Pai, não venha acabar ou deixar nos desanimar, ó Pai, pelas dificuldades. Que o Senhor venha nos sustentar em meio a essas dificuldades, ó Pai. Que a Tua palavra adentre os nossos corações e faça morada, ó Pai, e que possamos compreender o que o Senhor tem a nos falar nesse momento, ó Pai. Graças damos mais uma vez por tudo o que tens feito, ó Pai, por ter nos guardado nesses momentos difíceis. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso bom Deus.
Vamos louvar o Senhor então com o hino 113. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas entreguei. Ele tem o firme amigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador, meu Jesus me guarda até a vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará, se fiel e obediente a lhe viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face o possa ver. Então ao céu subindo, agora eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Louvado seja nosso protetor Jesus Cristo. Vamos então abrir nossas Bíblias para a reflexão desta manhã, em Efésios capítulo 6, e versículo 16. Efésios 6, versículo 16. Faremos a leitura de todo o texto, mas com o foco especial no versículo 16, tema da nossa mensagem de hoje pela manhã. Vamos ler dos versos 10 ao 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Louvado seja o Senhor. Versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé. No estudo anterior, meus amados irmãos, nós vimos que não podemos ficar descalços nesta nossa luta espiritual. Como bons soldados de Cristo, devemos estar sempre calçados com
a preparação do Evangelho da paz. Preparados e dispostos para anunciar as boas novas da paz, as boas novas da salvação em Cristo Jesus, da paz com Deus, da paz com os homens, da paz consigo mesmo. E tudo isso só é possível em Cristo Jesus. Nesta quarta parte, ou quarta peça da armadura de Deus, veremos que a relação com os itens anteriores, ela irá continuar. Esses itens anteriores da verdade, da justiça, do Evangelho da paz e agora da fé, eles estão conectados, eles estão interdependentemente conectados, ou seja, eles também se completam mutuamente. A justiça, a verdade, a justiça, a fé e o Evangelho da paz. Para nos revestirmos da armadura certa, precisamos compreender cada item desta armadura de Deus, entendendo assim o que Paulo de fato queria ensinar à Igreja de Cristo quando usou esta metáfora que, na época, para os cristãos daqueles dias, era facilmente entendida. Mas, como já vimos anteriormente, todo este ensino sobre a armadura de Deus, ele está conectado com o restante, não só da própria armadura aqui, da própria passagem do texto, mas com toda a epístola, com o Novo Testamento e com diversas passagens também do próprio Antigo Testamento. Ou seja, por toda a Escritura nós vamos encontrar essa armadura da fé, mas nem sempre na figura de uma metáfora da armadura de Deus. Mas os seus elementos estarão, em toda a Escritura Sagrada. Embraçando sempre o escudo da fé. Essa parte da armadura, o escudo do soldado romano, é a maior peça, é a maior parte desta armadura, pelo menos no aspecto da defesa, e deveria ser embraçada, ou seja, colocada no braço de uma forma firme. Não havia apenas um tipo, um modelo, um tamanho de escudo para os soldados romanos. Um destes escudos, um destes modelos, media entre 1,20 m e 1,20 m de altura e 80 centímetros de largura. Em geral, estes escudos eram feitos de madeira, revestidos com uma peça de metal e ainda revestidos com peles de animais. Porque algumas dessas flechas dos soldados e dos inimigos, elas eram encharcadas com betume ou com outro material inflamável da época e em seguida eram acesas e lançadas. Essas flechas iam de encontro ao inimigo, ao adversário. E o escudo, ele podia ser arredondado, ou também comprido, protegendo o soldado desses dardos inflamados do maligno. No caso deste escudo comprido, de 1,20 m por 80 m de largura, ele protegia uma grande parte do soldado. E Paulo associa esse escudo do soldado romano com a fé cristã, com a fé do bom soldado de Cristo, destacando esta fé como um poderoso elemento de defesa contra os diversos e perigosos ataques do maligno. Mas o que é essa fé? Vamos começar dizendo o que não é essa fé que apaga os dardos inflamados do maligno. Essa fé não está relacionada aqui com o positivismo usado nos nossos dias, com o decretar que nenhum mal te acontecerá, que você já determinou e agora nenhum dardo inflamado do maligno vai te alcançar. Isso não tem poder nenhum para apagar dardos inflamados do maligno. Pelo contrário, deixa a pessoa ainda mais vulnerável. Não é fé nas coisas, não é uma fé temporal de acreditar que eu posso ter um carro, eu posso ter uma casa, e eu acredito e as coisas vão acontecer. Não é ver o imaterial se materializar. Não é esse tipo de fé temporal que Paulo está dizendo que apaga todos os dardos do maligno. Não é fé em si mesmo,
como se tivéssemos um poder, alguma força interior que fosse brotar de dentro de nós e isso fosse nos dar poder para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pelo contrário, maldito o homem que confia no homem ou que confia em si mesmo. Então, nada em nós tem poder para apagar esses dardos inflamados do maligno. Então, não é também uma fé em instituições, não é uma fé em lideranças, ainda que essas instituições, igrejas, denominações, ainda que estas lideranças sejam boas, excelentes, homens de Deus, eles não têm poder algum para apagar os dardos inflamados do maligno. Não é uma espécie de pó mágico também, que apaga misticamente todos esses dardos inflamados, ou seja, como se a minha fé liberasse um líquido, uma substância, um pó mágico, e assim apagados serão todos os dardos do maligno. Não tem nada a ver com isso. Não é também uma espécie de escudo como dos super-heróis, né, dos nossos dias aí, da Marvel, da DC e de outros também. Não é essa espécie de escudo que se transforma numa redoma visível ou invisível e que aí é capaz de bloquear todos esses dardos, nenhum deles irá nos acertar. Não tem nada a ver com esses escudos de heróis da televisão, das telinhas. Não é apenas acreditar em Deus, nem mesmo acreditar em Jesus, acreditar que Jesus é Senhor, acreditar que Jesus é o Filho de Deus, acreditar que Jesus é Deus. A Bíblia diz que até o diabo acredita em Deus, até o diabo acredita em Jesus, ele crê e treme, mas isso não apaga, não dá salvação, não protege. As várias religiões do mundo creem em Deus, creem em Jesus Cristo, mas não é apenas isso, de uma forma, apenas um sentimento intelectual sobre Jesus. Fé, que Paulo está dizendo aqui, não significa também a garantia de uma proteção física. Ou seja, Paulo não está afirmando que as flechas dos soldados romanos nunca atingiriam um cristão na vida real. Que a espada romana inimiga nunca degolaria um cristão. Paulo não está afirmando isso. Paulo também não está afirmando que os pregos não atravessariam mãos e pés de um cristão em caso de crucificação. Ele não está afirmando que cristãos não pudessem morrer incendiados pelas tochas inimigas, pelas tochas do adversário ou dos romanos, que eles não poderiam ser perseguidos, mortos e até cruelmente, né, mortos de fato. Eles poderiam sim. Paulo também não está dizendo aqui que precisa ser uma fé gigantesca para apagar os dardos inflamados do maligno. Não é uma fé que vai transportar montes e só essa fé que vai apagar os dardos inflamados do maligno. Uma fé capaz de realizar grandes milagres, grandes feitos espirituais. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Na verdade, o soldado precisa ter fé, ele precisa crer. E uma pequena fé, sendo verdadeira, protegerá o soldado de Cristo dos ataques do maligno. Então Paulo deixa claro aqui que o crente ele será atacado. E não só o crente, mas até o crente será atacado pelos dardos inflamados do diabo. Ele adverte que o maligno ele ataca com o objetivo de destruir, com o objetivo de incendiar, com o objetivo de causar estragues. Como ele é maligno, ele de causar males na pessoa e em todos ao seu redor. Mas o crente, ele terá sempre como se defender. Como? E aí é que ele nos passa essa mensagem, embraçando sempre o escudo da fé. Aqui, esse sempre traz a ideia de constância na fé, de vigilância total e permanência na fé.
Não há um modelo, não há um momento sequer, na verdade, que o crente ele possa se descuidar, possa deixar de lado, abandonar a fé, deixá-la de exercitar, né? Deixar de exercitá-la, se descuidando. Ele não pode, ele deve abraçar sempre o escudo da fé. E esse sempre também não quer dizer que apenas o escudo da fé deverá ser embraçado sempre. Na realidade, devemos revestir-nos de toda a armadura de Deus e permanecer sempre firmes com cada um dos itens desta armadura, ou seja, a fé e todos os demais conjuntamente. Então, que fé é essa? Se já vimos o que não é essa fé, o que é essa fé que Paulo está dizendo? Essa fé comparada com o escudo, que tem uma função protetora contra os ataques do diabo. Primeiro, né, ela não é uma fé em si mesma, é a fé no objeto da fé. Né? Na realidade, o que apaga os dardos inflamados do maligno aqui não é a fé em si mesma, é o objeto da fé, que é Cristo. Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Cristo, né, aquele que pela fé habita em nossos corações. Cristo, que Paulo diz aqui em Efésios, no capítulo 4, que há uma só fé e há um só Senhor. Então, é Cristo, esse Senhor. A fé nossa deve estar sempre firmada em Cristo. E ele vai relacionar isso também no capítulo 4, quando ele diz que até que cheguemos todos à unidade da fé. Mas é uma fé fundamentada em Cristo Jesus. Pode até ser uma pequena fé, não deveria, mas pode até ser uma pequena fé, mas deve ser verdadeira. O soldado precisa crer, né? E mesmo uma pequena fé firmada em Cristo, ou seja, uma fé confiante na obra de Cristo, ela protegerá o cristão em meio às lutas, em meio aos ataques do inimigo. A fé ela tem essa função protetora somente quando fundamentada em Cristo, tendo a confiança total no que Cristo fez, na sua vida, morte, ressurreição, ascensão, no que Ele fez por nós, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o diabo, vencendo o mundo, vencendo tudo, pagando a nossa dívida. Então, quando a nossa fé está totalmente em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, não apenas como um ídolo religioso, não apenas um assentimento intelectual acreditando em Cristo, que Ele existe, mas sabendo o que Ele existe e o que Ele fez por mim, e essa minha fé, eu creio que Cristo veio ao mundo, Ele morreu pelos meus pecados, pagou o preço pelos meus pecados, levou sobre si os meus pecados, e hoje eu tenho paz com Deus, hoje eu creio em Deus, hoje eu vivo com Deus por causa de Cristo. Então, como Paulo diz aqui, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, mediante a fé, salvos pela graça, mediante a fé. Então, Paulo está nos mostrando que é essa fé em Cristo, como ele diz lá no capítulo 2, versículo 8. Né? E ele mesmo cita em Romanos, capítulo 1, o justo, porque o justo viverá pela fé. Citando, né, também Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Então, fé não é autoconfiança. Fé é confiança em Cristo somente. É essa fé que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Confiar em Cristo somente. E essa fé ela tem um aspecto coletivo também. Não sei se era este o objetivo de Paulo, né, aqui, ressaltar este ponto, né, do escudo do soldado romano, né, com a função de proteger, além do soldado romano, também os seus companheiros coletivamente.
além de proteger o soldado cristão, também proteger os demais irmãos coletivamente. No caso dos soldados romanos, essa função do escudo de proteger coletivamente era chamada de operação ou uma formação tartaruga, né? Quando os escudos eram colocados lado a lado, né, de todos os lados, e também por cima, protegendo, né, todos os que estariam ali debaixo daquela proteção, então, daqueles escudos. Então, eu creio que essa era uma função ressaltada por Paulo aqui, né, baseado no restante da epístola, porque certamente a nossa fé, embora seja algo pessoal, ela pode ajudar a proteger outras pessoas. Não só pode, como ajuda. Assim como o nosso descuido pessoal com a nossa fé, com a nossa vida, pode causar um tropeço, a nossa fé, o nosso exemplo de vida, o nosso exemplo de fé também pode ajudar e socorrer a outros, né? Ao invés de servir de tropeço, servir de auxílio, de amparo, de exemplo. Nós temos responsabilidades uns com os outros. Como Paulo diz no versículo 12 do capítulo 4, até que cheguemos todos à unidade da fé. Então nem todos estão ainda unidos completamente nessa fé. Uns, né, caminham mais lentamente, né, com a fé menor, mas todos devemos buscar chegar à unidade da fé, a um só Senhor, a uma só fé, e essa fé que apaga todos os dados inflamados do maligno. Então, com qual podereis apagar? Todos. É importante nós ressaltarmos esse todos, porque aqui Paulo não estipula limites para a fé e sua eficiência contra os ataques do maligno. Ele afirma que o crente poderá apagar todos os dados inflamados. Ou seja, o diabo ele tem muitas formas de atacar. Ele tem muitos tipos de dardos inflamados, né, que podem atacar o crente, as pessoas, mas o crente ele poderá neutralizar pela fé todas essas formas, todos esses tipos de ataques do maligno. Tá? Então, esses dardos inflamados do maligno, essas flechas dos soldados, geralmente não eram usadas num confronto direto, corpo a corpo. Essas flechas eram atiradas de curta, média ou longa distância, sempre com o objetivo de ferir, de matar, de incendiar, né? De destruir o seu adversário. E estes ataques eles eram direcionados, podiam vir de todos os lados, né? Mas eles eram direcionados. Poderia vir de cima, de frente, das laterais, às vezes até por trás, né, na posição do inimigo, mas o soldado cristão ele poderia se defender desses dardos inflamados do maligno com a sua fé firmada em Cristo Jesus. Então o texto diz os dardos inflamados do maligno. Então é importante nós ressaltarmos uma questão que alguns interpretam equivocadamente, não sei baseados em quê, não na palavra de Deus, de que caso atingidos por esses dardos, por essas flechas do inimigo, a pessoa pode ficar endemoniada, ela pode adquirir demônios, entidades espirituais, como, por exemplo, se ela cair no pecado da bebida, do vício, ela vai adquirir um demônio Zé Pilintra, né, nome dado aí pelo espiritismo, né, pelas religiões pagãs, mas não tem nada disso. Se ela cair no adultério, ela vai receber o espírito da pombagira, espírito do adultério, espírito disso ou daquilo. Não tem nada a ver, né? É claro que o inimigo ele usa as pessoas, ele ataca as pessoas, ele influencia, ele seduz, ele tenta, como nós veremos daqui a pouquinho, com relação, mas isso não quer dizer endemoniamento. Precisa estar atento com esses falsos ensinamentos que não protegem ninguém dos ataques do inimigo.
devemos nos lembrar de que os ataques dos inimigos espirituais, aqui relacionados com a armadura de Deus, eles se dão especialmente no campo da mente, no campo do intelecto, no campo do nosso conhecimento da palavra, do conhecimento, especialmente do conhecimento da palavra de Deus. Então, quais são estes principais dardos que Paulo tem em mente aqui na armadura de Deus, que nos protege contra os ataques do inimigo, né? Que o escudo nos protege desses dardos inflamados. Quais são esses dardos inflamados do maligno? Eu quero pedir licença para usar uma palavra, né, com um termo mnemônico, a palavra fada, né? Ou seja, uma fada maligna, para as 4 letras F-A-D-A, para nós entendermos e guardarmos melhor esses dardos inflamados do maligno. O primeiro é o F, que quer dizer falsificação maligna, que o maligno ele é enganador, ele é sabotador, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então ele é o falsificador, ele falsifica a verdade, ele falsifica o evangelho, a palavra de Deus, ele falsifica o próprio Cristo, falsifica os profetas, ou seja, tem falsos cristos, tem falsos profetas, e tudo para enganar os incautos, tudo para lançar os seus dardos inflamados e atingir os incautos na fé, os descuidados, os que não estão vigilantes, os que não creem. Então essa enganação, ela adultera tantas coisas e adultera até o culto a Deus, dando honra às criaturas ao invés do Criador. Paulo vai dizer que esses idólatras não herdarão o reino de Deus, não têm parte no reino de Deus, de Cristo e de Deus, né? Ou seja, a idolatria, o adultério do culto a Deus, tudo isso é falsificação como um dardo inflamado do maligno que atinge aquele que não está firmado na fé em Cristo. Então, esse inimigo nosso, a Bíblia diz que o próprio Paulo, lá em 1 Coríntios, né, em 2 Coríntios, vai dizer que ele se transforma em anjo de luz e os seus demônios, eles se transformam em ministros de justiça. Então ele falsifica até a justiça. E de uma forma enganosa, né, o sofisma, que é uma aparente verdade, mas é uma mentira, o sofisma revestido de intelectualidade, de argumentações eloquentes, de argumentos que não são fundamentados na verdade. Esses sofismas, eles são dardos inflamados do maligno. E a fé vai nos alertar, vai nos precaver, vai nos proteger dessas falsificações do adversário. Até como eu disse, o falso profeta, né, é um dardo inflamado do maligno. E ele procura colocar essas dúvidas na mente do cristão, mas a fé dele vai protegê-lo. Quero citar Paulo, né, em Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 7, quando ele diz: mas o verdadeiro crente não se deixará levar por essas falsificações, porque ele diz lá: ora, como recebestes Cristo Jesus, Senhor, assim andai nele radicados, né, ou seja, enraizados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Então essa fé fortalecida, essa fé confirmada, enraizado, fortificado, edificado em Cristo Jesus. Assim é que nós vamos vencer todas essas falsificações, esses falsos cristos, esses falsos profetas, né, essas mentiras do inimigo. Então, falsificação maligna. O segundo dardo inflamado, o segundo modo, né, do inimigo atacar com esses dardos é através da atração maligna. Atração maligna, nós vamos ver aí o nosso adversário como sendo o sedutor, o tentador. Ele é um perito em sedução e ele vai tentar derrubar o crente, ou todos, né, com coisas às vezes agradáveis, mas que são pecaminosas.
Ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as fraquezas das pessoas e fará de tudo para desqualificá-la com a queda. Uns são mais frágeis, mais fracos na área sexual, né? É a barra da saia, né? Ou da calça, no caso das mulheres. Então, cai nesses dardos inflamados, nessa tentação, nessa atração maligna. Outros na área financeira, que aí já é a barra do ouro, né? Paulo vai dizer que aquele que furtava não furte mais, né? Na área financeira, esse descuido financeiro, não precisa nem roubar, mas às vezes da forma irregular, né? Na forma que não agrada a Deus, adquirindo dinheiro desonestamente. Então tudo isso é seta inflamada do maligno. E ele vai tentar atrair muita gente que tem conseguido com essa parte financeira, ou então na questão do vício, né? Ou seja, vício da bebida, vício das drogas, vícios dos jogos. Paulo diz lá no contexto aqui anterior, no capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. Então, não vos embriagueis. A pessoa começa a ficar viciada, né, dominada, e o inimigo alcança a vida dessa pessoa e consegue fazer um estrago grandioso através do vício. Estou falando aqui de vício de bebida, mas pode ser de outras coisas, de jogos, né? De qualquer coisa que a pessoa fique viciada, dominada, é um dardo inflamado do maligno. Mas não só esses aspectos sexual, financeiro e de vícios, mas também no orgulho. Este é um dos principais, ou seja, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, toda arrogância, toda soberba, tudo isso é maligno. Toda jactância, a Bíblia diz, Tiago mesmo diz, é maligna. E é uma seta inflamada. Mas outros também, como a língua, é a atração maligna de fazer o crente pecar através da língua. Este é um dos mais abordados aqui por Paulo em Efésios. Quando ele cita a mentira, no capítulo 4 principalmente, ele vai falar da mentira, da gritaria, né? Da blasfêmia, da fofoca, da conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, que são sarcasmos, ironia, né? Tudo isso Paulo vai citar como pecados da língua. Também a calúnia, a murmuração, né? Todos são dardos inflamados do maligno relacionados com a língua. Mas Paulo fala também no contexto da carta sobre os pecados relacionados ao temperamento, que o inimigo vai lançar setas, quando ele diz da ira, irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Então a ira, ele vai falar da cólera, lá no capítulo 4, né? Descontrole, esse desejo de vingança, de ódio, a falta de perdão. Paulo vai também trabalhar isso como sendo uma ação do inimigo. E em outra ocasião, lá em Coríntios, ele diz, nas cartas aos Coríntios, ele vai dizer que nós não ignoramos os desígnios de Satanás, e no contexto de perdão, ou melhor, da falta de perdão. Então é preciso perdoar para não cair nessa armadilha do inimigo, né, da falta de perdão. A nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne, mas o inimigo vai tentar fazer com que as pessoas fiquem lutando entre si, carne contra carne. Ou seja, o inimigo ele só quer um lugarzinho para poder fazer um estrago. Amados, o contexto também ainda vai dizer, dentro dessa questão da atração maligna, se nós observarmos que às vezes as pessoas acham que é só a armadura da fé e está tudo só relacionado com o texto. Mas quando Paulo diz quanto ao mais, né, ele está relacionando com todo o contexto anterior da carta. E o contexto aqui anterior, próximo, ele vai dizer sobre a insubmissão da mulher ao marido, ou do desamor do marido para com a mulher, não amando ela como... não amando como Cristo ama a igreja.
Isso tudo pode ser um dardo inflamado do maligno. A desobediência dos filhos aos pais, ou dos pais provocando a ira aos filhos, no capítulo 6, né? Do servo que serve apenas à vista dos homens, né? Quando o patrão, o seu senhor, está próximo, ou do patrão do senhor que muitas vezes ameaça esse servo. Esses são argumentos que Paulo usa, mostrando que são erros, são pecados e dão brechas para o inimigo. Nós não devemos dar lugar ao diabo, porque ele vai atrair, ele é sedutor, ele é tentador, ele vai tentar induzir nessa situação. Então a atração ou a tentação, ela funciona como um imã projetado para atrair a pessoa para a cobiça. O diabo, ele é assassino não apenas porque ele induz as pessoas uma a matar as outras, mas porque ele induz a pessoa ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Então, quando ele acerta esse dardo inflamado da atração, o estrago é grande. Mas ele também ataca com os dardos da distração maligna. Lembremos da falsificação, da atração e agora da distração maligna. Essa distração ele o faz como uma serpente, como sendo o encantador, o hipnotizador, de uma forma sagaz, astuta. Então, com a sua sagacidade, ele usará de artimanhas para distrair o crente do seu foco. Ele faz isso com coisas muitas vezes lícitas, mas que não convém, pelo menos não neste momento, não naquela hora, não daquele jeito. Ou seja, uma coisa boa, lícita, elogiável, mas que naquela hora, naquele lugar errado, servirá de distração para o cristão. Então o inimigo ele é perito em distrair na sua sagacidade. E assim ele alcançará o propósito de atrasar o crente, de afastar o crente do seu foco, do seu propósito, e às vezes até afastá-lo do próprio Deus, né? Afastá-lo do seu alvo, daquilo que é o mais importante, daquilo que é prioridade. Então ele tenta distrair o crente, levando a lutar coisas, a entrar em situações que não são prioridades. E nós temos que ter cuidado com esse ataque, com esses dardos inflamados do maligno. No contexto aqui, Paulo vai falar sobre o tempo, que nós não devemos andar como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então o inimigo ele é sagaz e ele poderá roubar o tempo das pessoas. Se nós não remimos, nós não administrarmos esse nosso tempo com sabedoria, com prudência, o inimigo ele pode nos distrair. E o tempo vai passando, e nós damos prioridades a tantas outras coisas fúteis, vãs, que são apenas distrações. Então ele rouba o tempo, ele rouba a atenção, ele rouba a energia, a força, ele rouba os recursos com essas distrações. Mas o que ele tem usado nos nossos dias nesse aspecto da distração, para distrair o crente moderno, contemporâneo? O que ele tem usado? As mídias sociais são coisas boas, lícitas, mas quando o crente foca na mídia social apenas e dá o seu tempo somente para ela, certamente ele está cometendo um erro e já caiu na armadilha do inimigo, já foi atingido por essa seta, inflamada do maligno, da distração. A TV, o computador, a internet em geral, são tantas coisas, interesses pessoais, qualquer coisa, mesmo lícita, qualquer coisa que distraia você, o cristão, do seu foco principal, é uma armadilha do inimigo. Contendas entre irmãos, Paulo vai falar sobre isso aqui em Efésios também, de ficar brigando irmão contra irmão, como nós já dissemos, a luta não é contra pessoas físicas, mas o inimigo vai tentar fazer as pessoas ficarem lutando umas contra as outras. Ou seja, no caso aqui são coisas ilícitas, mas que também
nos distraem. Ou seja, além de fazer o soldado baixar a guarda, ele tentará fazer com que o soldado lute outras guerras, com que o soldado de Cristo lute não as guerras de Deus, mas as guerras da carne, as guerras deste mundo, entrando numa linha de frente, indo para longe do alvo, que é Cristo. Né? Como Paulo cita lá em 2 Timóteo 2,4, né? Falando do bom soldado de Cristo, ele não se embaraça com as coisas desta vida. Então a distração maligna, ela tem esse foco de embaraçar os soldados de Cristo no meio de uma luta, no meio de uma batalha espiritual, desviando o foco dele, embaraçando com as coisas desta vida. E o estrago é muito grande quando o inimigo atinge esse dardo da distração. Mas a fé, Paulo diz, ela nos mantém focados no nosso alvo. Nós olhamos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, olhando firmemente para Cristo, nós estamos guardados e estamos protegidos desses dardos inflamados do maligno. Mas é olhar firmemente para Cristo. O quarto, né, nós vimos a falsificação maligna, a atração maligna e a distração maligna. O quarto e último é acusação maligna. Né? Ou seja, o diabo, o acusador, ele é um perito, ele é o promotor de acusação. Após a queda da pessoa e a consumação do pecado, porque ele tenta, ele seduz, e a pessoa caindo, pecando, aí ele irá trazer à tona esses pecados para acusar a pessoa, para desqualificá-la, para condená-la, para destruí-la. Agora ele não quer que a pessoa só peque em oculto, ele quer que o escândalo venha a público, para que a pessoa seja condenada e desqualificada. E ele tem muitas ciladas, né, para acusar as pessoas, como a Bíblia, Paulo diz aqui que ele é cuidado com as ciladas do diabo, com as ciladas do acusador. A palavra ciladas quer dizer metodeia, muitos métodos. Né? Ele tem de fato muitos métodos para acusar. E aqui entra em cena a acusação do próprio diabo, a acusação dos homens, ou a acusação do próprio coração humano, a autoacusação. Lembrando que o Satanás, o diabo, ele se transforma em anjo de luz. E os seus ministros, os seus demônios, em ministros de justiça. Ou seja, em ministros de justiça terrenos. É interessante nós observarmos aqui nesse quesito terreno da acusação do inimigo, porque ele é o acusador e os seus demônios se transformam em ministros, em juízes de justiça. Ou seja, ele acusa e ele mesmo, né, determina a sentença, né, para as pessoas neste mundo. Então ele se disfarça, claro, no ambiente terreno, ele se disfarça de ministros, se transforma em ministros de justiça, destruindo, acusando e dando a sentença contrária. Então, o estrago é grande também quando o inimigo acerta essa seta inflamada da acusação. Com estes dardos inflamados, ele quer fazer o crente desistir, ele acusa, ele quer fazer o crente recuar, desanimar, enfraquecer na fé, né? Desanimar da obra do Senhor, desanimar das coisas espirituais. Então, quando ele atinge a pessoa com essa seta inflamada da acusação, porque a pessoa peca, a pessoa falha, todos nós pecamos, todos nós falhamos. Então, quando a pessoa desfoca de Cristo, né? Quando ela desvia o olhar de Cristo e foca em si mesma, vem a autoacusação, vem a acusação dos homens e vem a acusação do próprio maligno. E isso é destrutivo. Pedro nos exorta, né, a resistir firmemente ao diabo, na fé. Né? Ou seja, ele diz, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, ele procura alguém para devorar. E ele diz, resisti-lhe firmes na fé. O diabo, o acusador, ele vai acusar. É a função dele.
é a natureza dele de ser acusador. Mas o crente, ele precisa estar revestido com o escudo da fé, e esse escudo da fé vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vigiemos para não pecar. Mas se pecarmos, todavia nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. No tribunal terreno, é interessante que no tribunal terreno, o promotor de acusação, ele se assenta ao lado do juiz, que é o promotor de acusação, que se assenta ao lado do juiz. O advogado não, fica lá na tribuna embaixo, né? Mas no tribunal celestial, no tribunal divino, né? Aqui no caso, o nosso advogado de defesa é que se assenta ao lado do juiz, e como o juiz também. Então, é a justiça de Cristo, nosso advogado de defesa, e não a nossa justiça própria, não a nossa inocência, é que irá garantir a vitória contra os dardos inflamados do maligno, contra as acusações do diabo. Porque o diabo, muitas vezes, ele vai de fato ter razão nas suas acusações. E quando nós tentamos nos justificar dos nossos pecados, encobrir os nossos pecados, nós não estamos de fato nos protegendo, estamos vulneráveis, dando razão para a acusação do diabo. Mas quando nos escondemos debaixo do escudo da fé em Cristo Jesus, ou seja, debaixo do próprio Cristo, do que Ele fez por nós, então agora todas as acusações do maligno, todos esses dados são apagados. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Já não há condenação, já não subsiste nenhuma acusação, ainda que ela venha do inimigo, e ele trará mesmo, essas acusações não encontrarão lugar no tribunal divino. Por quê? Porque nós merecemos? De forma alguma. Mas porque Cristo é o nosso Senhor, que nós cremos, a nossa fé está firmada em Jesus Cristo, na obra vicária, substitutiva, na obra redentora do nosso Senhor Jesus. Então creiamos em Cristo, totalmente. Então esta fé está relacionada aqui à confiança total em Deus e na sua palavra. Você confia no que Deus prometeu em sua palavra? Você confia no que a Escritura revela acerca de Jesus Cristo e sua obra redentora? Essa é a fé que você precisa para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não é só acreditar em Cristo, é acreditar que a obra dele é suficiente. Quando o inimigo coloca dúvidas, acusações, ele vai, de fato, conseguir fazer um estrago grande. Então, sua fé é pequena, ore como os discípulos oraram. Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, ajuda-me a compreender a grandeza da obra de Cristo, a suficiência da obra de Cristo. Senhor, ajuda-me a entender que eu estou protegido dessas acusações, desses poderes malignos, o que não me leva a ter carta branca para pecar de forma alguma. Nós não vivemos no pecado. Este que vive no pecado não conhece a Deus, nunca o viu, nem o conhece, nem o conheceu. Mas se pecarmos, sabemos que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, se a sua fé é pequena, peça a Deus, aumente a minha fé. E alimente-se da palavra. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, estude a Bíblia, ouça a pregação, porque Paulo mesmo diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a fé é aumentada pela palavra, pela meditação, pelo conhecimento das Escrituras. Nós vamos sendo provados em meio às nossas lutas também, e a nossa fé vai sendo aumentada, trabalhada, forjada, cada vez mais por Deus. Nós entendemos, como o autor de Hebreus diz, que a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem.
Ou como o próprio Paulo diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, não vemos, mas cremos. Essa é a fé, é a certeza do cristão. Né? E nós não podemos dar espaço para a dúvida, né? Porque o que provém de dúvida não provém de fé, né? E não agrada de fato a Deus. Então, essa fé ela é mais do que uma arma defensiva. O escudo é uma arma defensiva. Mas o apóstolo João diz que essa é a fé que vence o mundo, é a vitória que vence o mundo. Em Cristo nós somos mais que vencedores sobre o mundo, sobre o diabo, sobre a carne, o pecado. Somos mais que vencedores em Cristo. Então, não embrace de forma alguma o escudo da incredulidade. Porque, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Como o autor de Hebreus nos ensina. Quem crê em Cristo está protegido. Quem não crê em Cristo não faz parte dos soldados de Cristo, não faz parte do exército de Cristo, não faz parte da família de Cristo. Pelo contrário, faz parte do exército inimigo. Incredulidade não é o mesmo que pequena fé. Se tens uma pequena fé, em Cristo estás firmado, em Cristo estás protegido. Mas incredulidade é a armadura do diabo. O ateísmo, não crer em Deus, é uma armadura das trevas. Ou seja, o ateu ele se esconde atrás da falta de fé em Deus, né? E na fé cega em coisas materiais ou intelectuais. E ainda dizem, não há Deus. Sim, há Deus. Há Deus e nós podemos crer e confiar. Deus existe e Ele se torna galardoador dos que o buscam, dos que creem nele. E Ele protege todos os que estão, de fato, em Cristo Jesus. Como o próprio autor aos Hebreus diz, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Não embrace, amado, o escudo da incredulidade. Nenhum de vós, jamais aconteça haver em qualquer um de vós. Concluindo, embraçando sempre o escudo da fé. E embrace sempre, embrace firme, constantemente e com firmeza o escudo da fé. É a fé que abre os nossos olhos espiritualmente para analisarmos o mundo, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual, e sempre na perspectiva da palavra de Deus. Abrindo-nos os olhos, nos fazendo ter uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão bíblica. E nós conseguimos analisar e interpretar tudo ao nosso redor, não ignorando os desígnios de Satanás, mas estando sóbrios e vigilantes, resistindo-lhe firmes. Firmes não com as armas das trevas, mas firmes na fé. Então nós resistimos firme. Embrace sempre esse escudo da fé. E cuidado, cuidado, meu amado irmão, cuidado, minha amada irmã, com os dardos do adversário. Cuidados com a fada maligna. Lembremos da fada, da falsificação maligna, da atração maligna, da distração maligna e da acusação maligna. Cuidado, porque o inimigo ele é enganador, ele é sedutor, ele é encantador no sentido de enganar, de hipnotizar, de astuto, e ele é acusador e vai tentar destruir a sua vida com esses dardos inflamados. Se sua fé é pequena, faça como nós dissemos e como os discípulos fizeram. Ore, peça a Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Alimente-se também da Bíblia, da palavra de Deus. Fortaleça a sua fé na palavra, meditando, lendo, estudando e ouvindo pregações sobre a palavra de Deus. E lembre-se, a nossa segurança não está em confiar em nós mesmos. Nada disso tem poder contra os dardos inflamados do maligno. Não é em nós mesmos, nem em coisas, nem em personalidades, mas em Cristo.
somente em Cristo. Somente Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Estamos salvos pela graça, mediante a fé. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a nossa igreja e nos guarde de todos os dardos inflamados do maligno. Que a fé de cada irmão possa crescer cada vez mais, mas a fé certa, a fé na pessoa certa, que é Cristo Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Antes de orar, nós vamos ver a família no altar dessa semana, né? A família no altar é o Balduino e a Alberlânia, né? Então, nosso vereador, nosso político Balduino, né? Falar de política, nós estamos vivendo um momento difícil aí, né? Conturbado na política nacional. Que Deus guarde o nosso Brasil, né? Então vamos orar pelo nosso irmão Balduino e a sua esposa Alberlânia, bem como, né, a Lara e o Felipe, né, seus filhos. Deus guarde essa família amada, né? Temos algum aniversariante dessa semana? Eu lembro da Karina, né? Quarta-feira. É só a Karina mesmo? O Tiago hoje. O Tiago. Da Lisolânia. O Tiaguinho da Lisolânia. Então hoje é aniversário do Tiaguinho, né? E a Karina na quarta-feira, né? Então estejamos orando pelos nossos amados irmãos. Vinícius também, dia 2. Vinícius? Dia 2. Dia 2. Então oremos também pelo Vinícius, dia 2, né? O Vinícius da Dora. Aniversário de casamento também da Lisolânia e do Diego. Aí o Diego e a Lisolânia também estão aniversariando, né? 27. No matrimônio, né? Durante essa semana. Então nós vamos orar pelo, só relembrando, Tiago, Karina, Vinícius e a Lisolânia e o Diego aniversário. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós estamos precavidos de antemão, ó Deus, com relação às astúcias, aos intentos, aos desígnios do maligno. Sabemos, ó Deus, que temos um adversário que anda ao derredor e procurando devorar, procurando, ó Deus, atingir o crente com as suas falsificações ou com as suas tentações, atraindo ele, ó Deus, ou distraindo do foco principal e acusando. Mas o Senhor é o nosso Deus. Jesus é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, e nós confiamos, ó Deus, totalmente no nosso Salvador. Ele é o único e suficiente. Nós não precisamos de corredentores, de co-salvadores, de apoio e nem mesmo da nossa coparticipação. Nós cremos que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. E te louvamos, Senhor, por essa fé firmada em Cristo. Mas pedimos que o Senhor venha socorrer, ó Deus, aqueles irmãos e irmãs, ó Deus, que estão enfraquecidos na fé, e estão muitas vezes sendo alvos fáceis ou estão vulneráveis aos ataques do inimigo porque deram lugar ao diabo, porque se desviaram do foco, foram atraídos pelas tentações dos pecados, ó Deus, os sexuais, dos vícios, ó Deus, da soberba, do orgulho, do temperamento, da língua, ó Deus, pecados financeiros. Meu Pai, livra o teu filho, livra a tua filha, Senhor. Socorra-os, arranca-os das garras do diabo, ó Deus, tira-os do império das trevas, Senhor, para que eles possam, ó Deus, viver como filhos da luz, andar como filhos da luz de fato, não apenas teoricamente dizendo-se evangélico, dizendo-se cristão, mas como de fato alguém transformado. O inimigo, ele é acusador e ele vai tentar escandalizar, ele vai tentar de fato envergonhar essas pessoas que estão vivendo no pecado. Mas o Senhor é conosco. Fortaleça a fé do teu filho, aumenta a fé do teu filho, aumenta a nossa fé constantemente em meio a todos esses ataques do maligno. O Senhor Jesus é o nosso escudo, é a nossa proteção, e nós confiamos somente nele. Senhor, colocamos diante de Ti também a vida da família especial dessa semana, ó Deus, na oração, o Balduino, toma o teu servo José Balduino, o teu servo Alberlânia, ó Deus,
guarda a vida dela, guarda ainda, ó Deus, a vida da Lara, a vida também do Felipe, sustenta-os, ó Deus, com a tua graça. Tu sabes as necessidades deles, dê a direção, dê a proteção, dê, ó Deus, os recursos financeiros, os recursos materiais, mas os recursos também espirituais, para que eles sejam cada vez mais fortalecidos na fé no Senhor Jesus. Abençoe a família do José Balduino, Pai. Abençoe também os aniversariantes dessa semana, Senhor. O Tiaguinho, guarda o teu filho que hoje aniversaria, fortaleça ele. Obrigado porque o Tiaguinho, ó Deus, foi alvo do milagre do Senhor e hoje ele está bem. Ó Deus, hoje ele está alegre, dando esse testemunho. Ó Deus, como criança, é um milagre vivo que está aí glorificando o teu nome. E o Senhor continue a abençoar, ó Deus, a vida do teu servo, do pequeno Tiago, Senhor. Abençoe também, ó Deus, o Diego e também a sua esposa, ó Deus, a Lisolânia, pelo aniversário de casamento. Guarda-os, Deus, sustenta este lar. Em meio a tantos ataques do inimigo, o inimigo tem alcançado tantos, ó Deus, lares, ó Deus, com os seus dardos inflamados, destruído casamentos, destruído famílias, porque as pessoas caíram na armadilha, caíram na atração do diabo. Deus, guarde esse lar, guarde esse casamento. Guarda também os demais aniversariantes, ó Deus, a Karina, sustenta a tua serva, ó Deus, em meio às suas lutas, ó Deus, de saúde, ó Deus, que o Senhor guarde a vida da tua filha, ela é tua, protegida do Senhor. Te louvo, Senhor, pela vida da tua filha, que, ó Deus, em meio às suas lutas, ela sempre está firmada na fé, firmada em Cristo Jesus. Continue a sustentá-la, ó Deus, e toda a sua casa, ó Deus, o Paulinho, a Melissa. Abençoe, ó Deus, a vida do Vinícius também. Guarda o teu filho, Pai. Esse tempo em que ele está lá, ó Deus, na Paraíba, ilumina, guia, ó Deus, tudo na vida dele, da sua mãe, a Doralice, ó Deus, os projetos ali, ó Deus, de buscar uma aposentadoria para ele. E o Senhor guarde, ó Deus, a vida do Vinícius. Nós clamamos que o Senhor sustente os teus servos, cada um deles, ó Pai. Nós dependemos do Senhor. Obrigado por tudo, nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Guarda o nosso Brasil, guarda as nações do nosso planeta, Pai, que estão passando por essa pandemia. Ó Deus, que o Senhor dê sabedoria aos políticos, ó Deus, livra-os de todo mal, ó Pai. Ó Deus, mas dê a eles, ó Deus, a graça da fé em Cristo Jesus, e poderá apagar todos esses dardos inflamados do maligno. Livra, Senhor, o nosso Brasil. Livra-nos de crises sobre crises, ó Pai. Proteja os políticos, mas não proteja-os dos seus pecados, ó Pai. No sentido de encobrir os seus pecados. Que esses pecados de quem quer que seja, ó Deus, possam vir à tona e de fato serem revelados, ó Pai. Para que haja cura e haja tratamento e o nosso Brasil possa sair, ó Deus, dessa corrupção endêmica. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, do nosso Brasil, do nosso estado de São Paulo, da nossa cidade aqui de São Bernardo do Campo. E o Senhor, Deus, guarde os políticos, Senhor, no sentido deles não serem usados pelo inimigo para fazerem o mal contra o povo, se corrompendo, ó Deus, de qualquer forma. Nós assim te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus. E até a noite, se Deus quiser.